Hoje o nosso Espaço Aberto vai debater assuntos da temática nacional, da temática econômica, da temática também política que diretamente afeta as pessoas, as empresas em especial. Nosso convidado hoje aqui no Espaço Aberto é o professor Roberto Aurélio Merlo, nosso amigo, um amigo aqui da casa, um amigo muito especial, e nós também temos o prazer hoje de bater um papo com ele. Tudo bem, Merlo? Bom dia, obrigado por ter atendido o nosso chamado, o nosso convite. Tudo bem, Fabiano? É um prazer sempre imenso estar em Pinhalzinho, na Rádio Centro-Oeste, que eu tenho no meu coração, sempre muito aberta a esse debate, aos nossos ouvintes aqui da região, que sempre buscam informação, e nós estamos aqui à disposição para um debate franco, aberto, falando da realidade aí, tudo que puder auxiliar o nosso ouvinte, o empresário, o empreendedor, as pessoas que estão no dia a dia de um período de transição da economia que nós vivemos atualmente. Pois é, professor Roberto, e está agora no Conselho Regional de Contabilidade e no Conselho Federal de Contabilidade. O que está sendo debatido agora? Há mudanças à vista? Muito importante essa pergunta, Fabiano. No Conselho Regional de Contabilidade e no Conselho Federal, inclusive nós temos várias agendas agora até o final do ano, no sentido de buscar uma simplificação dos processos em função da burocratização que ocorreu no Brasil nos últimos anos. Não é uma tarefa fácil, não é rápida, é lenta, mas nós estamos trabalhando bravamente nisso. Porque nós estamos vivendo um período agora em que um governo liberal, desburocratizante e desestatizante está tentando fazer uma melhoria nessa situação. Mas ela é lenta porque nós temos um Congresso que tem movimentos que nem sempre são na mesma direção que o governo quer. Esse trabalho que nós estamos fazendo no Conselho Regional e mais fortemente no Conselho Federal, ele é no sentido de buscar uma simplificação de todo esse emaranhado de legislações e principalmente de obrigações acessórias que acabam travando a economia e desestimulando a criação de novas empresas, que esse é o maior problema. Mas nós não acreditamos, sinceramente, em redução de imposto, coisa nesse sentido. Que nós acreditamos, e é isso que nós vamos lutar, para que essa reforma ela seja no sentido de melhorar o ambiente empresarial, trazendo benefício do ponto de vista de desburocratizar, facilitar a vida do empresário. Porque hoje nós perdemos muitos empresários, empreendedores, desestimulados em função da burocracia, alta carga tributária e todas as questões que amarram a empresa ao invés de facilitar o investimento. Nós já tivemos reformas tributárias nesse país, né? E até nós faríamos uma pergunta até um pouco mais abrangente, né? De quando é o Código Tributário Nacional, né, professor Merlo? Se não me engano, é de 64, não é? Foi feitos alguns penduricalhos e foram feitas algumas reformas cujas aumentaram a carga tributária. É verdade isso, professor? Se você olhar todo o histórico, e eu tenho já acompanhado há muitos anos, há quase 40 anos já, esse processo, não de 64, né? Mas um pouco mais para cá. Um pouco mais para cá. Mas não, quando ele foi criado, o sistema tributário ele tinha um outro sentido. É lógico que a partir da necessidade do governo, do Estado, em tributar, que quando nós iniciamos o processo, eu lembro, até escrevi um artigo já há alguns anos atrás, que eu chamei de 2/5 dos infernos, porque 1/5 dos infernos vem da época de Tiradentes, que foi o grande mártir brasileiro, que questionou a carga tributária, foi o primeiro que lutou com isso, e na época representava 20% de tudo que o Brasil produzia, tinha que entregar em taxação. Hoje é só o dobro, né? E hoje é o dobro. São 37%, para ser mais exato, para não dizer que é 2/5, né? São 37%. Mas está muito próximo. É, muito próximo. Então, aí eu chamei de 2/5 dos infernos. Porque, ao longo desse período, a necessidade do Estado de tributar criou esse emaranhado de situações que são, ao longo do tempo, ainda mais complexas, vão se somando a outras situações, e chegamos num período agora que eu não vejo, nós não temos alternativas hoje
se não fizer uma reforma tributária no sentido de colocar uma nova ordem desta que foi criada inicialmente, porque ficou totalmente inviável. E eu teria, sim, exemplos para nós falarmos a manhã toda aqui, mais um bom tempo para poder explicar tudo isso que está acontecendo. Mas eu sempre fui otimista e continuo sendo. Eu acho que nós temos que encarar de frente, como foi a reforma da Previdência, nesse sentido da simplificação. Bom, é isso que se espera, né, professor? A Constituição de 1988, eu tenho falado já há muitos anos, é que criou isso. Em função, é lógico, nós temos que considerar, e os ouvintes vão concordar, que houve um avanço na Constituição de 1988 muito grande no sentido social, na questão da redistribuição de renda, uma série de situações positivas que nós não podemos de maneira nenhuma deixar de mencionar. Porém, a Constituição de 1988 criou um Estado. E quando a gente fala Estado, nós estamos falando de município, do Estado e do país. Da União. Criou um Estado enorme, tanto a nível municipal, estadual como federal, a nível executivo, legislativo e judiciário, no qual, para suportar esta estrutura criada pela Constituição de 1988, e você pode ver na curva, 1990, que começou o crescimento que representava até então 20, 25, até 25% do PIB, a partir de 1990 a arrecadação ela foi subindo exponencialmente até chegar em 37%, e dependendo da conta que você faz, é mais, né? Aí depende da conta como você faz. Mas enfim, e aí vem da Constituição de 1988. Então agora, pelo menos é a nossa visão, no Conselho Federal de Contabilidade a gente tem falado isso, que nós chegamos no momento que não tem como. Vai ter que haver uma reforma tributária no sentido de buscar uma equação nisso. Vamos agradecer a presença do professor Merlo aqui com a gente. Uma satisfação mesmo, viu, professor? Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, que é a sua casa também. Sinta-se sempre bem conosco. Muito obrigado, Fabiano, e a todos que fazem parte deste que é, para mim, um instrumento essencial para a nossa população e para a informação que é qualificada. Isso que é o mais importante. Agradecer imensamente o carinho de vocês e a todo momento, quando estiverem e quiserem algo que esteja ao nosso alcance, estejam à vontade para nos chamar e nós estaremos presentes aí para trazer algo que seja importante para a nossa população. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que nos mantenha sempre no caminho do bem. Sem dúvida alguma.